buscar em primeiro lugar a sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Queridas religiosas, caríssimos fiéis, podemos nos assentar. Essa frase do Evangelho é o lema do glorioso São Caetano, importante sacerdote, fundador de uma ordem, a Ordem dos Padres Teatinos, os Padres de São Caetano. Ele que, nascendo em 1480, tornou-se padre em 1516, ordenado pelo próprio Sumo Pontífice, de família nobre, quis então servir a Deus, renunciou às riquezas e tomou como lema a providência. É um dos padroeiros das pessoas que buscam resolver os seus problemas financeiros, porque a ele tudo era providenciado pela graça de Deus. Ordenado em 1516, Deus como que preparava uma ordem para conter aquilo que seria a Revolução Protestante de Lutero, que aconteceria em 1517. Um dos carismas da ordem de São Caetano, dos padres teatinos, era justamente a instrução e formação do clero. Um dos motivos da revolta de Lutero e da fundação da Igreja Protestante foi uma crise. As dioceses e os bispos foram não dando tanta atenção a essa formação. Instaurou-se uma certa crise. Sobretudo, virá com a ordem dos teatinos, mas também com os jesuítas, uma contra-reforma. A igreja, vendo a crise no mundo, vai buscar lutar contra ela, vai buscar se endireitar, porque, assim disse nosso Senhor a São Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é feita de homens, e muitas vezes homens que não estão vivendo uma autêntica santidade, produzirão uma crise na igreja, mas a igreja não acabará. Podemos dizer que a igreja é uma barca que vai se acidentar. Pode parecer que a água entrando irá afundá-la, mas para quem tem fé nas palavras de nosso Senhor, esse sabe, ela não vai afundar. Poderíamos comparar como um tanque de guerra que a tudo destrói. Aqueles que se põem contra a igreja não saem vencedores. E aqueles que achando que ela vai afundar fogem dela, fogem da vitória. Porque esta é a verdade, a igreja de Cristo permanece, nós passamos, a igreja de Cristo permanece. E assim Deus então suscitou aqueles que seriam seus valentes guerreiros para defender a fé. São Caetano então se junta, após ter se formado sacerdote, se junta com outros sacerdotes para fundar essa ordem que tinha como lema então uma vida de verdadeira santidade, a reforma dos costumes, a instrução do clero, então muitos serão estudiosos, formadores nas dioceses, e sobretudo com trabalho nos hospitais, vivendo na providência. Narra-se inúmeros milagres de São Caetano. Um deles era que em um hospital havia uma enorme dívida, uma grande preocupação. Então São Caetano pede que todos rezem, com uma mais tranquila calma. E em pouco tempo aparece um grande benfeitor com a exata quantia necessária. Assim cumpriu-se o seu lema, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, ou seja, a santidade, e tudo mais será dado por acréscimo. Assim também ficou famoso, e a sua fama de santidade o fez a ser levado às honras dos altares, pois, devido aos hospitais, muito rezava sobre os doentes, muitas bênçãos sobre os doentes, e, por ser amigo íntimo de Deus, Deus concedia muitas curas. Então, a sua fama de santidade foi se espalhando. E assim, a sua obra permanecia. De grande vida de oração, de grande penitência, um trabalho incansável para nosso Senhor, para a sua igreja. Esse testemunho de amor que pôde nos dar São Caetano. E a sua devoção espalhou-se por toda a Itália e, sobretudo, também pelo Brasil. Muitos locais são devotos de São Caetano, buscam ali, as pessoas, os seus devotos, uma cura, buscam ali as soluções dos seus problemas, muitas vezes financeiros. E até hoje os padres teatinos fazem um belo trabalho por todo o mundo. Que fique esse exemplo para nós de São Caetano, aquele que busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça,
Muitas vezes nós colocamos a preocupação financeira maior do que a preocupação com a nossa salvação. E esse é um grande empecilho para uma vida de santidade. Acaba que nós caímos no pragmatismo, ou seja, a gente vive uma vida prática como se a fé não existisse. É quase um duvidar da providência de Deus. Eu vivo e trabalho com as minhas mãos, mas eu não creio que Deus vai me auxiliar nas dificuldades. Isso me gera uma certa preocupação excessiva com as coisas deste mundo. Ou com os desejos por aquilo que eu não tenho e gostaria de ter, e que meu trabalho talvez não vai poder me proporcionar. Então buscar, em primeiro lugar, as virtudes que vão me conduzir a uma vida de santidade. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem a nosso Senhor, nada tem com que se preocupar. Porque sabe que na passageira vida deste mundo está buscando e sendo conduzido para a salvação, para os bens eternos. Então que fique essa mensagem de São Caetano para nós. Buscar a santidade é buscar a Deus em primeiro lugar e confiar na sua providência. Deus vai se utilizar de nós como instrumento para a santificação e salvação de seu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glorioso São Caetano, Rogai por nós. Por nós.